O presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda não oficializou o grupo de trabalho que vai formular uma nova proposta do projeto da lei, conhecido como Lei das Fake News, anunciado pelo próprio parlamentar há 20 dias. Ele sugeriu que fosse criado um grupo para elaborar a nova proposta. Na prática, o processo de discussão em torno da regulamentação das redes sociais começará do zero. Eu acho que não é nem na prática, é na teoria, porque não dá para recomeçar essa discussão do zero, tendo avançado tanto quanto nós avançamos e com os efeitos já de mobilização dentro do TSE, por exemplo, colocou nessa regulamentação para as eleições agora alguns mecanismos que flertam com o que poderia estar nessa legislação. O deputado Orlando Silva esteve aqui, neste estúdio, conosco. Fábio Piperno estava comigo neste dia e falou sobre isso. Ele também, que é o relator, não acredita que essa discussão possa ser iniciada. Mas a grande pergunta é a seguinte: 20 dias atrás, está num vácuo sobre o que vai acontecer. Isso é calculado ou é tão complexo mesmo que não se chegou a uma definição, Segredo? Eu acho que isso volta à pauta 20 dias atrás, quando começa a disputa Elon Musk, TSE, Alexandre de Moraes, Supremo Tribunal Federal, e aí alguém tomou as dores do TSE, do Alexandre de Moraes, e falou: não, peraí, temos que impulsar de novo essa lei contra as fake news. Aí passou essa efervescência de disputa e todos começaram a ver: não é o momento certo, é melhor deixar por aí, então vamos demorar a conformação da comissão, vamos demorar o tratamento, vamos demorar. Aí vem as eleições municipais e aí a gente já passou o ano e ninguém fala mais dessa lei. É uma lei complexa, uma lei que não tem aprovação popular. E lembrando, os deputados representam o povo. Se o povo não quer saber dessa lei, é muito válido que os deputados tomem essas dores do povo e não apliquem as dores de quem não é o povo. Ou faz parte do povo, mas é uma minoria, porque tem um caso concreto aí, Elon Musk, TSE. Esse, para mim, é o grande problema do Brasil, Dávila. Conte, cara. Sabe qual é? Qual é essa? O grande problema do Brasil é que a gente pega um tema do tamanho do universo, que é regular essa monstruosidade que é a nossa relação social, a nossa relação econômica, nossa relação política com players, com plataformas que juntas reúnem, se a gente somar, fazer uma conta idiota, elas têm metade da população mundial dentro dos servidores delas. Fazendo uma conta idiota, certo? Aí a gente tem essa discussão que é gigantesca, que define, e esse é um ponto importante, que define a condução do país enquanto uma economia global. Porque a relação que nós vamos estabelecer para a nossa população se desenvolver no ambiente digital, as condições que nós vamos estabelecer, as regras do jogo para essas empresas, que são como nações, operarem aqui, vai garantir a nossa sobrevivência no mundo. Por isso que todos os países estão discutindo isso. Mas aí o brasileiro não, ele diz assim: não, peraí. Só isso? Isso aí não é nada. Eu tenho um caso objetivo aqui. Eu tenho um cara que está brigando com o outro e aí eu pego essa questão, ou eu tenho um vídeo que foi vazado do fulano, ou um tweet contra não sei quem, e aí eu pego isso e converto no todo da discussão. Exatamente. Exatamente. Não, completamente errado, né? Você vê. E eu digo o seguinte: eu vou pegar um aspecto dessa lei da fake news. Qual é o principal erro ali que mostra que era uma lei que vislumbrava a censura? Ela criava um comitê que ia decidir o que é verdade ou mentira. Onde é que já se viu isso num país democrático? Tem um comitê de burocratas que ia decidir o que é verdade e o que é mentira. O que é justo, o que é injusto. Isso não existe. Isso só existe em ditadura. Sim. Agora, veja só. Esse negócio que era o vício central do PL da fake news, que era, assim, uma lei de cercear a liberdade de expressão, ele está presente no que foi criado no TSE agora. Tem lá, agora lá... Bom, já que não vai ter a lei, nós vamos criar aqui um sistema paralelo que vai sim julgar na eleição o que é verdade, o que é mentira,
o que é certo, o que é errado. Isso não existe, gente. Não existe comitê de burocrata, de juiz, do que é que seja, para definir o que é verdade e o que é mentira. A pessoa que se sente ofendida, atingida por aquilo, tem lá já o nosso Código Penal, tem lá a legislação criminal que vai decidir na corte. Mas não pode ter um órgão lá de 54 burocratas para dizer o que é verdade e o que é mentira. E aí, a lei da fake news, ela acaba prejudicando algo fundamental da liberdade de expressão. O que ela deve fazer, na verdade? Aí a única coisa que eu acho que ela pode fazer é aumentar a responsabilização individual daqueles que se manifestam, as suas opiniões, suas ideias, suas crenças, né? E aí, então, qual que é o negócio? Acabar com o anonimato e forçar em cima da responsabilização individual por aquilo que é dito. Então, assim, tanto a lei como o que está vigorando hoje lá no TSE quietinho, são duas coisas que são censores oficiais do Estado. Porque você está criando um organismo que vai definir o que é verdade e o que é mentira. Ô, Fábio Piperno, você que é um homem muito observador, que está sempre atento às pequenas linhas que dão contorno às notícias que são publicadas, tem alguma suspeita do porquê que o nosso glorioso presidente Lira, e falávamos ontem aqui sobre a figura do presidente da Câmara, né? Por que o nosso presidente Lira é tão hábil para promover um sem número de articulações, nesta em específico, que é um tema sensível, inclusive aos políticos, porque a gente chegou a um consenso já também de que eles têm sido ou protagonistas ou vítimas dessas situações todas que essa lei das fake news, aí, esse nome estranho, trata. Por que ele agora não faz a coisa andar? Qual a sua leitura? Gosto de ouvir as suas leituras, suas interpretações, Fábio Piperno. Eu aprendo demais. E o presidente Lira, ele chegou à conclusão, por conta de todas as pressões que ele recebe, que essa lei é uma espécie assim de viúva porcina, aquela que foi sem nunca ter sido, né? Então, veja, é melhor fingir que a gente estava quase lá, que tinha quase uma lei, porque aí qualquer coisa que se aprove nesse momento, ele provavelmente, ou o grupo que aprovasse esse texto, sofreria severas críticas de muitos setores da sociedade. Por quê? Porque está evidente que a sociedade está muito longe de chegar a algum consenso mínimo em relação a isso. Então, eu acho que ele chegou à conclusão de que talvez seja melhor amadurecer mais essa discussão e ouvir, observar mais. Eu sempre chamo a atenção aqui que esse é o ano que mais ocorrem eleições em todos os tempos. Então, é também uma oportunidade para se observar melhor o que os vários países, e aqui a gente está falando de países democráticos, a gente está falando até mesmo de ditaduras, né? Como é que cada um vai proceder em relação a isso? Não há por que ser assodado em algo que, teoricamente, vai ser feito para perdurar por muito tempo, né? Então, veja, hoje, por exemplo, os jornais noticiam de mais um acordo que foi feito entre uma grande plataforma e um veículo de comunicação, no caso lá o Financial Times, que vai agora passar a receber pelo conteúdo dele, que vai ser usado aí por uma empresa de inteligência artificial. Então, é claro que essa é uma discussão nova e é muito importante que esses veículos de comunicação sejam monetizados, acabem sendo remunerados pelo conteúdo que eles produzem, porque produzir notícia custa muito caro e não faz sentido nenhum alguém pagar a equipe de reportagem, montar uma estrutura, investir muito dinheiro, se daqui a pouco, a partir do momento que isso estiver pronto, 1 minuto depois alguém possa usar à vontade isso aí. Quer dizer, todo mundo, tem milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas, imagino eu, que recebem aí todo final de semana no seu WhatsApp a íntegra com edições eletrônicas de todas as revistas semanais, de todos os veículos de comunicação, gratuitamente, numa pirataria explícita. E aí, é legítimo isso também? Então, esse tipo de coisa que sim, que tem que ser
Aí use a palavra que quiser, regulamentado, enfim, normatizado, mas o fato é que quem produz conteúdo tem que ser remunerado. E esse, aliás, é um subtópico dentro da grande discussão. Por isso da complexidade dessa história toda. Agora, Gani, você vê alguma saída para isso que não seja retomar a discussão de onde ela parou? A saída é mais tempo. O Arthur Lira está certo nesse sentido. Veja, você sabe o que me preocupa nessa discussão? Fake news é um signo aberto em linguagem, é uma palavra muito vaga. Então, o que é fake news de fato? Então, fake news seria fabricar propositalmente uma notícia falsa com algum objetivo, para ter um ganho pessoal ou a instituição ou para prejudicar alguém. Seria uma calúnia fabricada, algo nesse sentido. Muito bem, só que muitas vezes essa palavra fake news, ela é utilizada para aquilo que eu não concordo, para uma opinião que eu não concordo, ou até mesmo para uma percepção. E aí é difícil, porque quem que vai ser o juiz dessa verdade? Vou dar aqui um exemplo prático. Há setores aqui na sociedade, pessoas que falam assim, há censura no Brasil. O outro lado fala assim, opa, isso é uma fake news, é uma mentira. Não, isso é uma percepção de um grupo que tem uma percepção da realidade. Essa percepção, ela pode ser correta ou não, mas não existe esse juiz da verdade. Como é que a gente vai estabelecer o que é uma percepção correta ou não? Mas não é isso que necessariamente diz o texto. É importante ficar claro, é importante que isso fique claro para quem nos acompanha, para não incorrermos em uma fake news. Isso. O texto não trata exclusivamente disso. Não. E ele também não diz o que é verdade ou não. Ele coloca uma lista de crimes ou, enfim, tópicos que devem ser observados pelas plataformas em uma primeira ação antes da notificação judicial. Ou seja, ela, partindo do entendimento de que um crime de racismo foi cometido, não vai preservar aquele conteúdo no ar, ela vai agir de modo a retirar aquele conteúdo, notificar o autor e a autoridade, e aí o processo segue, que é a discussão que acontece em outros países do mundo. A Alemanha encontrou um caminho, a França encontrou um caminho, os Estados Unidos encontraram um caminho, a Austrália encontrou um caminho, todo mundo seguiu. O Brasil tem um modelo próximo do que o europeu propôs. Mas não vamos dizer que ela trata exclusivamente das fake news, concordo quando você disse que é uma abstração, mas nesse caso não há papel de censura da plataforma, mas há uma imposição e justamente uma lista de tópicos que ela deve seguir, justamente porque se ela passa a interpretar a bel prazer o que quer que seja como crime, aí sim ela estabelece um papel de censor. Exatamente. Não é a proposta da lei. Não. Então, é exatamente isso. Eu estou até chamando a atenção para que isso não ocorra, entendeu? Porque essa fronteira ela é muito delicada. Então, é uma linha tênue. É uma linha muito tênue. Então, por isso que tem que ser muito bem definido. É claro que todo mundo vai ser contra algo que seja uma fabricação de uma mentira em massa para prejudicar alguém, né? E isso é muito novo. Sim. Agora, tem que tomar muito cuidado justamente para não estabelecer que uma opinião ou um questionamento ou uma percepção da realidade possa ser tido como uma fake news. Tem uma série de coisas que estão ali na fronteira, né? Se a gente pegar, por exemplo, café faz bem ou faz mal, né? Um vai falar que faz bem, outro vai falar que faz mal. Isso é uma opinião. Depende do café. Tem uns que são tão ruins que é melhor nem tomar. Mas isso não poderia ser resolvido, como tantas vezes falamos aqui, inclusive, com uma questão muito simples. Não podem ser abertas contas sem um CPF. Exatamente. Com isso você resolve É que não, o tópico da identificação do usuário é um tópico problemático do ponto de vista da operação disso. Porque hoje você tem CPF ao rodo aí. A gente viu na pandemia a quantidade de vazamentos que houve. Ele, por si só, não garante a identificação do usuário. É preciso que se tenha um conjunto de regras para isso. A identificação do usuário é necessária, é absolutamente necessária. Mas só o CPF, isso. Porque aí você teria
a facilidade para abrir. Bom, nego abre conta em banco com dado falso, né, com dado roubado. Então, mas esse é um tópico que está previsto. A identificação do usuário está prevista. Eu sou amplamente a favor da identificação, mas eu só tenho uma única preocupação e isso não tem nada a ver. Você não quer ser identificado no Tinder, é isso? Exato. Tá bom, entendi. Sabe qual é a minha Nosso galã Gani. É essa cultura do cancelamento que é muitas vezes estabelecida pelas próprias empresas, que não endossam a liberdade de expressão. Então, muita gente, eu tenho colegas executivos que eles criam ali um avatar, né, um perfil anônimo, para poder expressar de uma maneira cordial e educada a sua opinião. A maioria... O anônimo não é cordial jamais. Tem caso, porque às vezes alguns temas, a gente tem empresas, muitas vezes... Piperno, você tem empresas com orientação claramente progressista. Então, por exemplo, que defende cotas para um determinado grupo. E aí, se a pessoa fala assim, a opinião dela, olha, eu sou contra a cultura de cotas, sou a favor de igualdade. Não tem nenhum problema. Só que para a empresa, isso é um problema. E aí a empresa faz pressão nesse funcionário. Eu já vi caso assim. Então, você não diz a plataforma, você diz a empresa onde o cara trabalha. Então, assim, a identificação... Mas isso não tem a ver necessariamente com a rede social. Mas aí... mas é por isso que eu estou falando. Você está vendo muito Black Mirror, hein? Não, olha só. A identificação eu acho louvável, plausível. Agora, desde que a gente também tenha uma cultura, né, de proteção à liberdade de expressão. Porque se a pessoa for se identificar e em alguns temas ela nem pode entrar porque ela tem medo de perder emprego. Eu parto do pressuposto de que a identificação é a garantia da liberdade de expressão. Claro. Porque se é a minha opinião e eu quero fazê-la valer, eu dou a minha cara e eu vou adiante. Lógico. E se eu fui perseguido por isso, a justiça é o caminho para reverter isso. Porque senão a gente vai admitir que por trás de um avatar, o camarada faz o que ele quiser. Aí fica que nem você no Tinder enganando aí as pobres senhoras da sociedade paulistana com fotos de inteligência artificial. Entendeu? Aí vou não dá. defender o meu amigo Alan Gani. Isso não é verdadeiro. Não é. Você concorda comigo, Fábio Piperno? Não, eu acho que... Não sobre o cancelamento. Não sobre o ganho. Você é contra essa cultura de cancelamento? Não, uma coisa, é aí que tá o negócio, né? Uma coisa é você fazer pressão, é você opinar, né? Outra coisa é você realmente fazer toda essa carga, jogar sujo, enfim. Mas veja, estava pensando nisso aí que você falou, porque você imagina o seguinte, é mais um episódio em que você, por conta de uma exceção supostamente bem intencionada, você vai criando várias exceções para tudo. Aí realmente é um problema maior. Agora, outra coisa, por exemplo, como é que você vai fazer com o retweet? Vamos imaginar o seguinte, o Aros tem uma conta no Twitter americano. E tem uma conta, ele mora lá, ou tem um amigo lá e tal, tem enfim, um ventríloco lá e tal, ó. Hoje você vai postar tal coisa. Você vai postar que a Ku Klux Klan é um negócio legal que devia ter aqui no Brasil. Muito bem. Aí o cara faz isso lá. Lá pode. Aí o sujeito, aí você leu esse negócio aqui e retuita. Ora, a gente sabe que aqui no Brasil esse tipo de coisa não pode. Enfim, racismo é crime. Quase certo que nesses casos a conta nem aparece pro outro país quando tem proibição, quando tem restrição do perfil do usuário. Entendeu? Supondo que esse usuário seja... Tô indo no teu exemplo de usuário marcado com proibição, tá? Tá bom, mas... Esse não aparece aqui, mas o outro usuário livre vai aparecer. Então, e aí vira crime aqui. Aí que tá o negócio. Aí vira crime aqui. É isso aí. Então... esse tipo de coisa tem que estar bem explícito em alguma regra e tal. Outra coisa, ontem a gente viu, hoje, né? Ontem, o Lula tomou uma multa por impulsionamento de ofensas, de ataques ao presidente Bolsonaro. Muito, muito bem. Foi uma decisão da ministra Carmen Silva. Carmen Lúcia. Exato. Então, vamos imaginar o seguinte. Eu acho... que eu posso impulsionar um elogio ao Carlos Aros numa campanha eleitoral. Ele é um candidato legal. Vai lá, coloca uma grana para falar que o Aros é um candidato legal. Mas e o impulsionamento para falar que você é um safado? Tem que estar liberado ou não?
Nenhum dos impulsionamentos está pela legislação hoje, nenhum deles. Então. Mas aí não é essa lei, é o TSE. Por isso que eu estou dizendo que o TSE está na frente. Perfeito, O TSE está na frente. E o Congresso é que deveria ter estabelecido o mecanismo. Esse é o problema. Na ausência, o TSE foi lá e fez bem feito. É isso. O que está acontecendo é isso, é que o Congresso não legisla, e aí o que acontece? O TSE começa a legislar. Isso. E aí, só que dessa vez, com justiça, o que o TSE fez foi muito bem feito. A conduta deles em relação ao tratamento das plataformas digitais para a eleição foi muito condizente com o cenário atual. Espero que isso se torne uma espécie de jurisprudência. É isso, aí, né? é isso. Nessa Concordo. eleição seja igual.